Então, boa noite a todos, boa noite a todas os presentes. Dizer que eu estou muito feliz hoje de ter a presença da Gi e da Rebeca, né? São duas colegas da rede que defenderam aí a dissertação há pouco tempo e que inspira, né? Inspira a gente a seguir estudando a supervisão escolar. As duas trouxeram supervisão escolar nas pesquisas, inspira o grupo, né, a continuar. Dois trabalhos potentes que têm muito a contribuir tanto com nossos estudos quanto com a nossa prática, né, a pensar. Só socializando com as meninas, esse grupo a gente se reúne mensalmente, eu meio que já falei com elas, né, organizado pela a SESC junto com o GPDIM, que a professora Giovânia coordena. Ela deixou um abraço de todo o GPDIM para, né, para vocês, que ela hoje está em outra atividade, mas tem bastante gente participando. Então, agradeço imensamente aceitarem o convite. Né, para a gente é muito importante que tenhamos supervisoras falando, trazendo aqui os seus estudos, a pesquisa sobre a supervisão escolar, né? Que, embora, né, a gente ache que às vezes não tem, que ninguém né, que não tem, essas pesquisas, elas vão aparecendo. E esse ano foi muito legal a gente ter as duas, né? Logo em seguida, pela UFSC, apresentando pesquisa da supervisão, tive o prazer de assistir as duas, e fico bem feliz que a gente possa compartilhar com esse grupo que participa aí com a gente desde o início do ano. Alguns já estão há uns 3 anos aqui com a gente, participando das formações. Tem gente da rede municipal de Florianópolis, tem gente da rede estadual, tem gente da rede municipal de São José, de Palhoça. Então, assim, tem gente, né, de lugares diferentes aqui de Santa Catarina, tem gente de Balneário Camboriú, então participa gente, né, de diferentes locais. Então, agradeço, meninas, tá? Não sei a ideia é que cada uma tem até, né, de 20 a 30 minutos aí para apresentar, para falar. Não sei quem quer começar, como é que vocês, se vocês, né, para a gente poder, eu passo aqui a apresentação. Rebeca? Eu posso começar? A Rebeca é graduada em Pedagogia pela Universidade do Estado de Santa Catarina, com especialização pelo Centro Universitário Leonardo da Vinci, a Uniaselv, em Educação à Distância, Gestão e Tutoria. É graduada no curso de Administração Pública pela UDESC também, ESAG, e mestra, né, no programa de pós-graduação em Educação da Universidade Federal de Santa Catarina, na linha Sujeitos, Processos Educativos e Docência, SUPED. Foi orientada pela professora Márcia Robold, e faz parte do grupo de estudos e pesquisas, formação de professores e práticas de ensino, FOP, e atualmente trabalha na rede municipal de ensino de Florianópolis. Está na escola, né, Rebeca, atualmente? A Rebeca já foi nossa assessora também dos supervisores escolares, né, durante um tempo, teve em outros espaços também. Uhum. Rebeca, eu vou passar a palavra para ti, já faço aqui a apresentação, tá? Obrigada. Enquanto a Raquel abre, vou me apresentar também um pouquinho, assim, né? Meu nome é Rebeca, então eu sou supervisora da rede de Municipal de Florianópolis há 11 anos, passa bem rápido, inclusive. E eu ocupo esse espaço, né, da unidade, trabalhei 5 anos numa escola básica, lá na Barra da Lagoa, depois 5 anos na educação infantil, e em 2023 tive a oportunidade de ocupar o lugar de assessora, né, pedagógica na DEF, na Diretoria de Ensino Fundamental, de Educação Fundamental, e aí é onde a gente começa a ter essa visão um pouquinho mais macro de rede, e onde eu pude refletir um pouco mais sobre o cenário da supervisão escolar, né, e de onde saiu todo esse contexto da pesquisa que eu vou apresentar para vocês. O título da pesquisa foi a Constituição Identitária da Supervisão Escolar da Rede Municipal de Florianópolis, Desafios, Dilemas e Processos Formativos. Então, como a Raquel falou, né, a gente é uma pesquisa de mestrado pela UFSC, né, vinculada ao grupo de estudos FOP, que é Formação de Professores e Práticas Educativas, se eu não me engano, e é isso. Então, por que a gente, né, a justificativa da pesquisa, né? Então, a pesquisa, ela se justificou pela necessidade de investigar os caminhos que a supervisão escolar vinha delineando, né, a partir da sua constituição identitária, especialmente depois da contratação dos supervisores escolares substitutos, que se deu a partir do ano de 2019, né? Isso por quê? Porque a gente parte do pressuposto que o modo de trabalho que a supervisão realiza ali no chão da escola, no cotidiano escolar, contribui para a configuração e uma reconfiguração dessa função. Então, nossa justificativa parte daí.
E o objetivo geral, então, da pesquisa foi investigar essa identidade, né, a constituição da identidade profissional da supervisão escolar do ensino fundamental da rede municipal de Florianópolis, como ela vem se constituindo, a partir da contratação dos supervisores escolares substitutos, em face ao trabalho realizado com a formação descentralizada em serviço, o assessoramento pedagógico aos professores e a articulação do projeto político-pedagógico. É importante dizer que na pesquisa eu acabei fazendo um recorte, né, a gente acabou ficando só com o ensino fundamental, só os supervisores substitutos do ensino fundamental, pensando que o mestrado é um curto período, né, de 2 anos, e não daria tempo de fazer com todos os substitutos da rede. Os objetivos específicos foram, então, mapear o perfil dos supervisores escolares substitutos da rede municipal de Florianópolis, quem são essas pessoas, né, quem está ocupando esse cargo, compreender a partir da perspectiva dos supervisores e das supervisoras, né, substitutas, quais os desafios, os dilemas que elas enfrentam ocupando o cargo lá no chão da escola, analisar alguns aspectos teóricos e práticos que configuram essa constituição identitária profissional da supervisão escolar substituta e analisar as práticas escolares das supervisoras substitutas a partir das suas vozes, né, por meio das vozes e percepções delas acerca da sua atuação em relação ao projeto político-pedagógico, a formação continuada em serviço e o assessoramento pedagógico aos professores. Então, na verdade, a gente não analisou a prática delas, não entrei em sala não, né, não acompanhei, assim, elas atuando em serviço, mas a gente fez uma entrevista semi-estruturada e a partir do que elas dizem que elas conseguem fazer na sua atuação, que a gente acabou analisando os dados. Pode passar, Raquel. Então, a questão central de pesquisa foi de que forma os supervisores escolares substitutos vêm constituindo sua identidade profissional em face ao assessoramento pedagógico, a formação em serviço dos professores e a articulação do projeto político-pedagógico. E aí, agora, só explicando um pouquinho como é que foi a pesquisa, né? Então, ela foi uma pesquisa de abordagem qualitativa, que a gente utilizou, então, Gatti André, Ludwig André, Bogdan-Blicken para fundamentar. O locus da pesquisa foi na rede municipal de Florianópolis, especificamente no ensino fundamental, e com 9 supervisoras escolares substitutas, porque na época eram as que estavam ocupando a vaga. Naquela época, as unidades que não tinham supervisores escolares eram 7, então tinham 7 cargos vagos, né, que daí ou tinha alguém designado, ou não tinha ninguém. Então, na verdade, quando alguém ocupava esse cargo que era designado, que era um professor de sala, a gente acabou retirando da nossa pesquisa, porque a gente queria as pessoas que fizeram o concurso, né, o processo seletivo para supervisor escolar substituto, que tinham certeza que queriam essa vaga, né. Então, os instrumentos de pesquisa utilizados foi documentos, né, então, portarias, legislações, edital de concurso, o questionário que a gente aplicou com as supervisoras e uma entrevista individual para complementar os dados do questionário. E a análise de dados, então, ela foi uma análise de conteúdo à luz de Bardan, então, vocês vão ver, a gente vai apresentar gráficos, tabelas, e a partir daí a gente faz algumas inferências também do que surgiu nas entrevistas. Então, no contexto da pesquisa, a gente montou uma tabela, né, para mostrar que a supervisão escolar da rede municipal de Florianópolis, até o ano de 2018, ela era ocupada só por supervisores escolares efetivos. Então, aquela pessoa que passa pelo concurso público e toma posse, né, da vaga, enfim, então efetivos. E, claro, né, à medida que a rede foi crescendo, tanto em tamanho de rede, número de unidades, e as unidades também foram crescendo em tamanho de unidades, né, mais salas para atender mais crianças, percebeu-se a necessidade de que os supervisores escolares precisavam ocupar esse espaço, porque o que acontecia, quando esse cargo, por ser cargo só de efetivos, até 2018, o supervisor escolar não tinha direito a... Quando ele se afastava do cargo, ele não tinha direito a um substituto. Então, digamos, eu sou supervisora da rede, né, e aí eu me afastei para fazer mestrado. Não vinha ninguém para minha vaga por 2 anos, da unidade ficava 2 anos sem ninguém nesse lugar. Ou peguei o cargo de direção, eram 3 anos sem ninguém, ou uma licença saúde, enfim. Toda vez que alguém da supervisão se afastava do cargo, por qualquer motivo que fosse, não vinha um substituto. E aí, né, percebendo que era importante ter essas pessoas ocupando esse espaço, a partir de 2019 também, então, a rede municipal aderiu
a inserção, né, dos supervisores escolares substitutos. Só que o que é importante analisar aqui a partir dessa tabela é que até 2018, então, ali em 2018 teve uma efetivação, e a partir do momento que começa a contratação de supervisores escolares substitutos, também não aumenta o número de efetivações, né? Então, a gente teve ali 3 anos seguidos, 2019, 2020, 2021, sem nenhuma efetivação, e aí 2022 e 2023 há um número considerável de efetivações, mas o número de substitutos, né, de contratados temporários, ainda é muito maior do que o número de efetivações. E é por isso que chama a atenção, né, da gente essa política de contratação dos supervisores escolares substitutos. Pode passar, Raquel, por favor? Então, o que acontece? Essa contratação temporária, que é por um ano, né, ou até um ano, ela é prevista na Constituição Federal, no artigo 37, que é para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público. Aí, quando a gente percebe ali na tabela anterior que todos os anos, a partir de 2019, há essa contratação, então já não é mais excepcional, né? É uma demanda que precisa acontecer todos os anos. Então, ela é contínua, né? E não excepcional, rara. Então, ela deveria não existir, e sim existir efetivações anuais constantes dos servidores, né? Então, ela faz parte, né, o que a gente percebe é que ela faz parte de uma política que mantém os trabalhadores e trabalhadoras da educação numa situação de instabilidade e de alta rotatividade. Por quê? Porque a contratação de supervisores escolares substitutos temporariamente, ela é de até um ano, ou seja, pode ser de 3 meses, de 6 meses, de, sei lá, 8 meses, aí não, e nada garante que vai ser renovado e nem que tu vai continuar naquela vaga. Por exemplo, quando eu voltei para minha vaga, a pessoa que estava lá saiu, então ela teve um contrato de 6 meses. E aí agora ela pôde escolher outra unidade que nem sempre é perto de casa, ou nem sempre tem onde ela gostaria que fosse, na mobilidade dela. Ela é uma pessoa que mora no sul da ilha, talvez não tivesse vaga no sul da ilha. Enfim, e tudo isso coloca, né, os trabalhadores aí nessa condição, nessa situação de instabilidade do trabalho, né? E aí, o que acarreta, né, o que mostra para a gente que há uma flexibilização, então, do trabalho, né, que pode ser compreendida por diversos fatores, que é isso, que alteram os modos de trabalho do capitalismo, né? Ou seja, é um desmonte da legislação, porque quem ocupa esse cargo também não tem direitos que os efetivos têm, então acaba causando uma cisão entre a categoria, né, uma fragilidade de identidade, porque, querendo ou não, quem é substituto não tem direito, digamos, ao anuênio, à dedicação exclusiva. Então, tudo isso são diferenças trabalhistas que precarizam o trabalho do servidor ali no contrato temporário e que acaba dando aí essa fragilidade identitária, né, fragilizando essa nossa identidade coletiva de supervisores escolares. Então é isso, ó, a ausência de novas contratações por um período prolongado reverberam uma precarização do trabalho e uma educação pública enfraquecida, principalmente no que se refere à retirada de direitos trabalhistas, que foi o que eu acabei de comentar, né. E aí Antunes, 2020, ele vai falar o quê? Que quando ele analisa, né, o contexto de profissionais temporários, ele diz que percebe-se uma condição de isolamento, de falta de vínculos ou de inserção, em que a perspectiva da identidade coletiva se enfraquece, resultante da descartabilidade, da desvalorização e da discriminação a que são submetidos, o que dificulta a solidariedade de classe. E a gente percebe até hoje nos movimentos, assim, né, sindicais, como tem uma diferença, assim, como é difícil fazer essa unificação para que todos entendam que somos classe trabalhadora, né? E não, sei lá, efetivos e substitutos. Enfim, a gente vai acabar fragilizando essa nossa identidade coletiva. Pode passar. E aí eu trouxe uma outra tabela que a gente acabou fazendo que traz bem isso que eu estou falando. Então, por exemplo, o número de contratações de supervisores substitutos e o número e o tempo de contrato deles. Então, olhem só, sem interrupção, no ano de 2019, eles contrataram 47 supervisores substitutos, mas só 8 tinham certeza que iam ficar até dezembro. Todos os outros tinham contratos de 3, 6, 8, 9 meses. Então, ele em 2023 55 supervisores substitutos contratados, mas só 30 tinham o contrato até dezembro, de fevereiro a dezembro. Então, é um número bem expressivo de contratos, né, dessa instabilidade de contratos que vão ser interrompidos no meio do caminho.
Pode passar. Então, qual é o perfil das participantes dessa pesquisa, né? Foram todas mulheres, então eram 9 mulheres participantes, 9 supervisoras, com idade entre 40 e 49 anos. A escolarização delas, na sua maioria, foi especialização, foram formadas, né, numa instituição de ensino privada, numa universidade privada. O tempo que elas são formadas no ensino superior é mais de 15 anos, então acho que a maioria não pegou o currículo novo a partir de 2006, é só o currículo antigo, a maioria delas. O tempo em que elas atuam como supervisoras escolares substitutas no ensino fundamental é de 1 a 3 anos, o que mostra para a gente que elas estão no início de carreira, né, e não estão há muitos anos nessa função. Se elas já atuaram na educação infantil, sim, a maioria já atuou na educação infantil. E a atuação em outro cargo do magistério também, então a maioria ali já passou, né, pelo cargo de professor, professor auxiliar de ensino, professor de educação infantil, orientador educacional, a gente teve também, e professor auxiliar de tecnologia educacional. Pode passar. Então, antes de ser supervisoras, elas ocupavam esse cargo de professor, né, em alguma outra unidade. E aí, o que a gente procurou analisar durante a pesquisa, né? A gente analisou, então, esse perfil das supervisoras, que acabou ficando em volta de formação acadêmica, dados pessoais, dados profissionais, os desafios e dilemas, que a gente vai apresentar um pouco mais para frente, que vai falar, então, da relação com a temporalidade do contrato de trabalho, elas vão acabar relatando o que elas sentem com isso, né, da relação com o grupo de trabalho e as concepções que elas têm das condições de trabalho encontrada, sobre o conhecimento da função, então, é sobre como elas entendem as atribuições da supervisão escolar, as normativas, se elas conhecem os documentos norteadores da rede, a visão pessoal que elas têm do que é ser supervisor escolar, né, e as motivações para escolher esse cargo, e na articulação do trabalho é como elas conseguem fazer, então, esse movimento de formação descentralizada em serviço, assessoramento pedagógico, articulação do PPP, se elas conseguem ou não conseguem, né. Pode passar. E lembrando que, assim, nada aqui é para julgar o trabalho dessas profissionais, tá? É só mesmo para a gente ter um cenário, não estou aqui para dizer o que é certo, o que é errado, o que é melhor, o que é pior, é mais para a gente refletir mesmo sobre essas condições de trabalho encontradas, né? Então, para a motivação da escolha do cargo, o que apareceu, né? A maioria ali, 33%, 34%, escolheu vir para a supervisão escolar por um descontentamento da atuação das supervisoras que elas encontraram no caminho da sua trajetória enquanto docentes. Então, elas acabaram escolhendo vir para a supervisão por isso, né? E aí, 22, um outro pedacinho ali, escolheu por se identificar com o trabalho realizado por outro supervisor. Então, ela estava lá sendo professora, né? Observava o trabalho da supervisão e se identificava com aquele tipo de atuação e pensava por que não ocupar esse espaço. Mas também apareceram, então, ali outras afinidades, né? Afinidade com a questão com a formação de professores, por questão da formação descentralizada em serviço, uma identificação, um incentivo de um outro supervisor, que às vezes olha, né? Às vezes a gente vê uma professora lá e diz, mas você tem um perfil para estar na gestão, enfim, para ser supervisão escolar. Ou a única possibilidade de escolha, quem tem habilitação em supervisão escolar só consegue ser supervisor escolar, então é a única possibilidade de escolha de atuação, não vai conseguir trabalhar em outro, né, como professor, enfim. Então, esse foi o perfil que aconteceu. Pode passar. E aí, o que a gente percebe, então? Que tem, então, uma condição de justiça por trás dessa escolha do cargo da supervisão escolar, né? Então, quando elas estavam lá na docência, as supervisoras não tratavam bem os professores, foi isso que elas observavam, né? E não entendiam as demandas de sala, o que dificultava a docência. Então, por isso que quiseram vir para esse lugar, porque por se já terem passado no chão da sala de aula, elas compreendiam que conseguiriam articular melhor as questões de gestão com a questão da sala de aula, né? E essa percepção do trabalho desempenhado pela supervisão escolar, que é uma identificação antecipada, né? Então, às vezes tu olha e tu te identifica com aquelas normas, valores, modelos, comportamentos e tem vontade de ocupar aquele espaço. Pode passar, Raquel. E aí, quando a gente perguntou para elas, né, como é que elas se observavam, o que elas acreditavam que era ser supervisor escolar do ensino fundamental.
Então, elas falavam para nós, né, que todas elas falaram que elas acreditam que ser supervisor é articular o trabalho pedagógico com os professores e professoras, garantir o currículo, né, e acompanhar o planejamento. Nenhuma delas citou que entende que articular o PPP, o projeto político pedagógico, é uma função da supervisão escolar, e uma só falou que entende que também a formação continuada em serviço faz parte do trabalho da supervisão escolar. Pode passar. E aí a gente também perguntou se elas conheciam os documentos norteadores, né, da prática da supervisão escolar, que no caso seria o documento, a rede tem um caderno, né, que é, putz, esqueci o nome agora, documentos para prática, enfim, tem um caderno de 2016, esqueci o nome. E o edital do concurso, né, que é onde vem todo o rol de atribuições da supervisão escolar. E aí só 3 conheciam esse documento da rede municipal, né, e 6 falaram que não conheciam, e 2, quando elas falavam, eu não conheço o documental, eu perguntava, né, mas onde é que tu consegue olhar qual é a função da supervisão, que atribuições a supervisão escolar tem? Então, 2 afirmaram que olham no edital do processo seletivo vigente, então, por exemplo, agora abril de 2026, então elas olham lá quais são as atribuições, e a partir dali elas entendem mais ou menos o que é a função da supervisão. As outras 4, elas não olharam em lugar nenhum. Elas vão pelo feeling ali, pela formação inicial, né, que tiveram na supervisão, ou no caso, antigamente não, né, no edital anterior, na pós-graduação, enfim, na habilitação ali que elas tiveram. Pode passar. E aí que a gente acabou perguntando, né, que atividades, então, daquele rol ali, tanto do edital quanto dos documentos, pedir, na verdade, para que elas narrassem para mim o que elas conseguiam fazer durante um mês, né, ali, na função da supervisão escolar. E aí, todas as supervisoras disseram que elas conseguem fazer o assessoramento ao planejamento do docente, né, então elas fazem esse acompanhamento, a coordenação da discussão sobre o currículo, que acontece nesses momentos de assessoramento, né, participar de cursos e formações ofertados, então, pela Secretaria Municipal de Educação, atividades correlatas, e aí 3 afirmaram que conseguem fazer formação continuada em serviço, 4 fazem discussões pedagógicas na unidade, e uma consegue fazer elaboração e avaliação de projetos. O que é importante a gente pensar aqui, né, é que essas 3 que fazem formação continuada em serviço, elas estavam num cenário de uma unidade que tem nem vinculado. E na portaria de funcionamento da rede municipal de Florianópolis, a educação infantil é obrigada a ofertar a formação descentralizada em serviço aos profissionais da educação infantil, né, professores e auxiliares de sala. Então, por isso que aparece um número diferente do relato anterior, né? Então, no relato anterior, uma só diz que entendia que a formação continuada em serviço fazia parte do papel da supervisão. E aqui aparecem 3 fazendo, mas aparece porque 3 têm esse NEM vinculado e pela portaria elas são obrigadas a ofertar. E aí, na verdade, o que eu queria conversar, que é o próximo slide, é sobre essa questão das atividades correlatas. Essa atividade correlata, ela aparece tanto nos editais, e quanto em todos os outros documentos da rede municipal que falam da prática da supervisão escolar. E aí, quando a gente pega ali os documentos e tenta entender o que significa atividades correlatas com a função, né, não se acha nenhum documento muito explicativo que vai falar o que é, ou que dê um rol de atividades que sejam essas, né, o que a gente encontra, então, é uma portaria, né, a portaria de jornada de trabalho dos servidores do magistério. No caso, aqui eu peguei a 015 de 2024, porque ela é lançada todo ano, né, todo ano, no começo do ano lança uma. E aí nela diz assim, que atividades correlatas são outras atividades de natureza semelhante relacionadas à comunidade escolar na qual se insere a atividade profissional. Ou seja, tudo cabe, né, porque outras atividades semelhantes relacionadas à comunidade escolar vai entrar muitas e muitas coisas aí, né. E aí isso é um alerta que, por quê? Porque o que acontece? A função da supervisão escolar, então, ela acaba sendo ampliada, o campo de atuação da supervisão escolar se amplia, né, o que vai acabar trazendo um caráter genérico a essa função da supervisão,
Por quê? Porque a gente nem chega a debater o que são atividades correlatas. Eu, pelo menos com 11 anos de rede, nunca em nenhum momento a gente pegou atividades correlatas e foi debater o que são elas, o que, que a gente faz, o que a gente não faz. E elas acabam ficando permeando ali com atividades mais burocráticas, que a gente vai ver no próximo slide. Pode passar, Raquel. Eu acho que é o próximo, é isso. Então, o que, que elas falaram que elas fazem, né, que são essas atividades correlatas? Análise de atividades para encaminhar para fotocópia, mandar e-mail com orientações diárias, auxílio à orientação educacional, então, quando o orientador está de hora de atividade, elas tomam a frente e assumem esse papel, organização de bilhetes, organização de saída de estudo, atualizar o Instagram da escola, participar das reuniões de turma. Então, tudo isso são atividades correlatas que elas fazem, que tomam um grande tempo do trabalho da supervisão escolar, e que aí acaba comprometendo o papel, de fato, da supervisão, que é esse papel político, formador, reflexivo, né, da prática da supervisão. Então, o que tudo isso evidencia para a gente? Uma flexibilização do trabalho, né, um aumento da demanda de trabalho. Então, a gente, às vezes acaba trabalhando muito mais porque acumula essas funções, tu tá tão envolvida nessas questões aqui de atividades correlatas no dia a dia, tu não consegue dar conta do planejamento, de assessorar o professor, e às vezes tu fica com esse acúmulo de função, de tarefas, né? E essa ampliação silenciosa da carga de trabalho, que a gente nem se dá conta, a gente vai fazendo, por exemplo, atualizar o Instagram, às vezes tu vai atualizar o Instagram lá da tua casa, porque não deu tempo de fazer na escola, daí chegou em casa, vai fazer, sabe? E não é nem na hora de atividade, é do tipo, não, vou fazer hoje porque combinei, sabe? Enfim. Ou, ou isso, assim, deixa de fazer esse acompanhamento mais de perto do professor, de articular o PPP, de pensar reflexivamente ali o projeto político-pedagógico para atender as demandas e atender a família que chega porque a orientação tá de hora de atividade, ou não está na unidade, ou não tem, porque, digamos, nas creches não tem orientador educacional, então nós somos, né, nós acabamos assumindo essa frente, junto com a direção, enfim. E é isso, acaba comprometendo, então, o trabalho pedagógico, né, do supervisor escolar e enfraquecendo, esmorecendo esse papel político, formador e reflexivo. Pode passar. E aí, sobre a articulação do trabalho pedagógico, né, o que a gente perguntou é como acontecia o assessoramento dela aos professores, né, com o acompanhamento ao planejamento dos professores. E aí elas falaram, então, que alguns são focados muito no burocrático, muito mais na questão de entregar, não entregar, preencheu o SGE, não preencheu, lançou as faltas, enfim, do que nesse momento de diálogo, de escuta, de fortalecimento da prática docente também, de refletir junto com eles, né, sobre aquele planejamento que está sendo feito lá em sala. E aí a gente percebe que existe uma tensão sobre a identidade profissional que elas desejam para elas e a identidade percebida pelos seus pares. E isso por quê? Porque a identidade, ela é constituída, ela perpassa por uma compreensão, né, da identidade para si e a identidade para o outro. Isso pela vertente de Barr, né, que foi o que fundamentou a nossa pesquisa. Então, a identidade para si, ela é muito mais biográfica, então ela vem com toda a tua trajetória lá, de quando tu era criança, todas as coisas que tu já vivenciou, e é a identidade que tu cria para si, né, e a identidade para o outro, ela é muito mais relacional, e aí a identidade profissional, ela vai acabar permeando as duas, né, a biográfica e a identidade para o outro, que é relacional, e que aí vai se dar lá no chão da escola, né, e aí a gente percebe que tem uma atenção sobre essa identidade profissional que elas desejavam para si, e é que os pares delas percebem, né, os professores. Por quê? Daí eu vou ler aqui para vocês um trechinho, trouxe um trechinho das entrevistas, né? A supervisora 4, ela falou assim, ó, no começo estava fazendo uma planilha que eu ia atender eles semanalmente. Só que fica uma coisa assim, meio iniciante, eu acho, né? Ah, veio uma nova lá e agora quer atender semanalmente. Então, eu pego os mais novos na prefeitura e esses eu sento e converso. Explico como funciona. Explico tudo como funciona. Os que já são mais antigos, mais experientes, aí eu vou deixar andar sozinho. E aí, quando tiver dúvida, não souber o que fazer, ou a sala está pegando fogo, ou tem atividades para fazer, aí eu vou lá e interrompo. Mas aí eu não chamo para conversar, eu chamo só os que estão com maiores dificuldades no início. E aí, isso fica muito evidente, essa tensão, assim, entre as identidades, entre não querer parecer ser iniciante, ser nova, ou querer cobrar, né? Tipo, é até uma questão de ser reconhecida, ser aceita e reconhecida, né, pelo seu grupo de trabalho, para conseguir fazer uma atuação da supervisão escolar de forma mais que seja respeitada pelos professores, né? Pode passar, Raquel.
E aí foi isso, né, que essa narrativa apresentada, né, é perceptível uma tentativa de estruturar um atendimento sistemático aos professores, então ela tenta fazer, no começo, ela diz ali no começo, é fazer um atendimento semanal, né, só que ela se percebe julgada como iniciante por querer fazê-lo, e isso possibilita inferir, então, que essas relações profissionais são carregadas de legitimações simbólicas, né, constituídas ao longo dos anos, que influencia diretamente na atuação ali do supervisor escolar. E quando ela diz, né, que ela entra na sala só quando está pegando fogo, a gente pode pensar que é só uma atuação da supervisão escolar muito pontual, né, como se fosse uma consultoria, e não é bem essa, não é esse o intuito da supervisão escolar, nunca foi, é sempre essa questão do diálogo, da construção com o docente, né, dessa reflexão contínua, e não algo pontual de consultoria, de tipo, não, vamos organizar agora e vai dar certo daqui para frente, né. Então é isso, e a gente também deixa de, até mesmo desvaloriza o saber docente, né, porque esse profissional que está há muitos anos, ele também precisa de auxílio, não é porque ele está há muitos anos que ele sabe tudo, e o saber docente ele é constituído ao longo dos anos com a prática docente, então a gente está desvalorizando isso também quando vai lá e atua só quando a sala está pegando fogo, só quando precisa de ajuda. Enfim, pode passar. Nas questões dos processos formativos, então, a gente perguntou se elas, né, faziam a formação descentralizada e se elas participavam das formações pela Secretaria Municipal de Educação. Então, pela Secretaria Municipal de Educação, todas vão, elas entendem que é importante participar desse processo. E a formação descentralizada só 3 fazem, que é aquela questão que eu falei, né, que são as 3 que possuem NEM vinculado à escola básica, são as escolas desdobradas que a gente chama, né. E isso porque na educação infantil tem essa formação continuada descentralizada, normatizada pela portaria 016 de 2024, que o fundamental não tem, e aí também fica esse questionamento, né, por que o fundamental não tem a formação descentralizada garantida em portaria para acontecer lá no chão da escola, por que a educação infantil garante isso aos seus profissionais, né, e pensar também que a supervisão escolar pode escolher os 2 níveis de ensino, né? Eu posso pegar tanto educação infantil como ensino fundamental. E se meu contrato for de 6 meses, eu posso permear nos 2 no mesmo ano. Então, eu vou ter que ter 2 atuações diferentes. Numa eu vou ter que fazer grupo de estudo, vou ter que fazer formação descentralizada, e no outro eu não preciso disso. E isso também é outra forma de fragmentar, né, e segmentar a nossa identidade enquanto supervisor escolar, porque às vezes eu nem sei o que eu tenho que fazer, é tudo muito incerto. Ah, aqui eu faço, ali eu não faço. Qual é a minha identidade enquanto supervisora? Pode passar. Na articulação, nessa questão da articulação do PPP, então, o que a gente percebe, né? A maioria não faz essa articulação do PPP com a comunidade escolar, com os professores e com os estudantes, enfim, né, justamente por ter esse vínculo rotativo, né, por ter essa descontinuidade do trabalho. O que elas alegaram? Que elas não se sentiam à vontade, algumas, né, não se sentiam à vontade de propor mudanças pedagógicas ou propor alterações do PPP no longo prazo, já que elas não estarão na unidade no ano seguinte, e outras também sinalizaram uma centralização das ações do PPP nos efetivos, ou seja, o diretor e a equipe pedagógica efetiva que ocupa ali, né, a equipe pedagógica, não dava a possibilidade para que a supervisora substituta pudesse articular o PPP, ficava, né, no controle deles. Então, elas não se sentem pertencentes a esse espaço, né? Os dois relatos ali que apareceram nos mostra que elas não se sentem pertencentes a esse espaço, seja por entenderem que elas logo já estão fora, né, ano que vem não estão de volta e não, o que elas vão fazer vai acabar morrendo, ou porque o PPP fica centralizado nos efetivos. E aí eu trouxe uma reflexão ali, né, que ainda que marcados pela descontinuidade de trabalho pedagógico, a ação dessa profissional, da supervisora substituta, né, pode sim tensionar as estruturas, pode propor caminhos, fortalecer a prática que colabore para uma construção de escola justa, igualitária e democrática. Então, qualquer ação que ela tiver ali, qualquer encaminhamento que ela der, ali vai deixar marcas naquela unidade, seja positivo ou negativo. Então, ela, sim, é uma pessoa, né, um sujeito que está ali, que pode tensionar essa estrutura do trabalho pedagógico, enfim. Pode passar, Raquel. E já estamos finalizando, mas sobre os desafios e dilemas, então, a gente percebeu 2 dilemas e um desafio, né? Então, o primeiro desafio que apareceu foi justamente esse de superar o estigma pelos pares em relação à sua atuação de trabalho ao contrato temporário,
que é essa questão delas buscarem um reconhecimento constante com os colegas de trabalho, porque elas não se sentem reconhecidas. Apareceu em vários relatos, né, que os professores meio que desdenham da atuação delas porque elas logo não estão ali, ou não acreditam que elas são boas, o trabalho delas é bom. Então, elas têm esse sentimento de exclusão e de desconfiança inicial dos professores. E o dilema, um dos dilemas, né, um deles é a organização do trabalho pedagógico da supervisão versus a condição de trabalho encontrada na escola. Então, é isso, elas não sabem se elas fazem o trabalho de supervisão ou se elas ficam lá apagando incêndio, tapando furo, né? É isso, atualizando o Instagram, fazendo o papel da orientação, elas meio que não sabem muito o que elas fazem, se elas né, tentam cumprir ali o nosso rol de atribuições dos documentos ou vão ali ajudar no chão da escola, no dia a dia, né? E também essa questão de se sentir impossibilitadas de engajar pedagogicamente, como na questão anterior do PPP, de sugerir alterações no PPP, por causa da natureza do contrato de trabalho. Então, esse sentimento de não pertencimento e exclusão dos processos decisórios, né? É um dilema. proponho, se eu não vou estar aqui ano que vem, proponho mesmo que não aceitem, mesmo que não me deixem propor, mesmo que eu não sou a pessoa que vai articular. Então, é um outro dilema que apareceu bastante. Pode passar. Então, as considerações finais é isso. Então, a gente tem uma precarização e instabilidade contratual que impacta diretamente nessa constituição identitária do supervisor escolar que está lá, da supervisão, né? A supervisão escolar substituta, ela é, sim, atravessada por sentimentos de não pertencimento, de invisibilidade, de descontinuidade do trabalho. Essa lógica, né, de rotatividade fragiliza os vínculos e esvazia o sentido pedagógico da supervisão, que a gente percebe que elas estão muito mais lá para tapar um buraco mesmo, né, para suprir uma falta, do que fazer esse papel político, reflexivo, crítico, porque elas nem têm tempo, porque é isso, chegou naquele ano, né, peguei a vaga, eu tenho que conhecer a comunidade, tenho que fazer com que os profissionais me aceitem, ser aceita pelos professores, para depois começar a pensar em engajar, em articular um PPP, e não dá tempo mesmo, assim, o contrato de um ano é quase que impossível para que isso aconteça, né. E a gente tem ali políticas públicas municipais ainda não garantem condições materiais para efetivação da formação descentralizada no ensino fundamental, que é essa questão das diferenças de normativas, e a gente também percebe que há um distanciamento, né, das atribuições lá idealizadas nos documentos da rede para o que acontece no chão da escola. A gente não consegue ainda efetivar de fato as nossas atribuições, porque essas atividades correlatas, elas consomem aí o nosso tempo de trabalho constante. E é isso, gente. Tentei falar rápido, mas não tão rápido, mas também estou aqui aberta para as perguntas e a gente vai complementando. Então, que bom te ouvir, Rebeca, agora num outro momento, né? Não estou nervosa. Né, a gente logo já vai passar para a Gi, para que ela possa fazer a apresentação também. Mas a Rose traz algumas reflexões, e eu, quando estava ouvindo já na defesa da Rebeca, eu e a Giovanni, a gente depois conversou, porque a Rosemary tem a tese dela, onde ela vai fazer falar do PPP. Acho que tu chegou a usar, não? Eu cito a Rosemary, também foi citada. Eu cito ela na pesquisa. Uhum. Então, assim, como é importante também essa troca, né? A gente vê, assim, desse espaço, da gente tá trocando, assim, em termos de conhecimento, mas eu lembro que quando eu entrei na rede, a gente não tinha o ACT supervisor, e era uma discussão que se fazia muito, muito forte do quanto que ia precarizar o nosso trabalho, porque a gente sabe que num ano é muito difícil chegar numa escola e conseguir desenvolver um trabalho. E aí passa por a gente conhecer as legislações, né, todo o documento de quais são as nossas atribuições, e entra em algo que a gente tem discutido bastante, né, no grupo, as meninas trazem sempre que a gente tem um grupo, não sei se vocês estão lá, acho que a Gi talvez esteja, no grupo de supervisores de Santa Catarina, sobre qual é a nossa função, nossa atribuição, e aí tu entra nas funções correlatas, que eu acho que também é algo que a gente vai pensando, quanto a gente está gastando o nosso tempo e energia em algo que não é nossa atribuição, e deixando algo que é fundamental, que é a articulação do PPP, que é a questão do planejamento, do processo, de lado, e tem ficado, né? A burocracia vem tomando conta, e muitas vezes uma burocracia que nem é função nossa, né? Reforço também que na rede a gente tem uma briga que a gente quer ter o orientador educacional na creche, né? É algo que vem se pedindo,
para que não seja só o supervisor, mas precisa do orientador educacional também na creche, e é uma discussão que já se faz há tempo, né? Mas eu acho que acrescenta muito tuas reflexões, Rebeca, acho que é, né, um material riquíssimo aí para estudar. Já está publicada a tua... Já, Ah, já que tá legal, na não sei se tu pegou, Rosi, né, mas é um material legal também aí para o pessoal tá lendo, tá, né, tá conhecendo e muito bacana, não sei se... Então, a Gi, né, Giselda, né, eu chamo ela sempre de Gi, a Giselda realizou mestrado em educação pelo PPGE da UFSC, na linha pesquisa, sujeitos, processos educativos e docência, desenvolvendo a dissertação intitulada O Trabalho do Supervisor e do Supervisor Escolar de Educação Infantil na Rede Municipal de Florianópolis na luta antirracista. Durante o curso de mestrado, realizou estágio de pesquisa no exterior, o mestrado sanduíche, na Universidade Nacional Autônoma do México, é isso, né? Vinculado ao Programa Universitário de Estudos da Diversidade Cultural e da Interculturalidade, o ICIO, né? Depois, se tiver, com bolsas da CAPES, no âmbito da Cátedra Antonieta de Barros, Educação para a Igualdade Racial e o Combate ao Racismo, inserida no programa Abdias Nascimento, e na Cátedra Unesco, Educação para a Igualdade Racial, no período de 1º de setembro de 2024 a 28 de fevereiro de 2025. Sua pesquisa articula reflexões sobre a supervisão escolar na educação infantil e a luta antirracista, no contexto das políticas públicas de educação, com ênfase nas leis federais número 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008, nos processos educativos e nas práticas de educação das relações étnico-raciais. Atualmente exerce o cargo de supervisor escolar na Prefeitura Municipal de Florianópolis, com trajetória profissional centrada na educação pública, atuando há mais de 20 anos na rede. Acho que é isso, né, que eu coloquei mais aqui, é associada também à ESC, né, Associação a de Educadores ESC, a ESC, é. Associação de Educadores Negros de Santa Catarina, contribuindo para o fortalecimento e a promoção da diversidade da educação. Integra o FOP também, né, mais uma fopiana, dedicando-se ao aprimoramento das práticas pedagógicas e à pesquisa sobre a formação docente. Anteriormente, integrou o grupo de pesquisa O Estado da Arte e da Formação do Trabalhador no Brasil, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. É isso, Gi. Vai falando quando precisar passar, a palavra está com você. Boa noite, eu sou uma mulher negra de cabelos crespos, com brinco verde, uma blusa verde, com batom rosa, né? A gente pode descrever que a gente é, nossos corpos, né? É bem fundamental. Meu nome é Gisela da Cruz, estou há 20 anos aqui em Santa Catarina, sou do Mato Grosso do Sul, e sou do chão da creche. Eu gosto muito de falar sobre isso, né? Na minha dissertação, eu trago isso, pode passar, Rebeca, né? E o que me move é a educação infantil, né? E também me move quem sou eu. E eu trago na dissertação essa poesia, porque se o racismo dá na sociedade, o racismo dá dentro da educação infantil. E se a gente fala que os profissionais, os professores têm que trabalhar a Lei 10.669, quem orienta esses profissionais tem que trabalhar essa lei também, né? Eu digo que você trabalha de um jeito ou de outro. E essa poesia foi muito importante para me levar ao mestrado. Ainda assim eu me levanto. Você pode me riscar da história, com mentiras lançadas ao ar, pode me jogar contra o chão da terra, mas ainda assim, com a poeira, eu vou me levantar. Minha presença incomoda, porque eu brilho a intimida, porque eu caminho por como quem possui riquezas dignas da grega Midas, como a lua, como o sol no céu, com a certeza da onda no mar, com a esperança emergindo na desgraça, assim eu vou me levantar. Você não queria que eu quebrasse? Cabeça curvada, olhos para o chão, ombros caídos para lágrimas, minha alma enfraquecida pela solidão? Meu orgulho ofende? Tenho certeza que sim, porque eu rio quem eu possui, outros escondidos em mim. Pode me tirar palavras afiadas, desenlaçar-se-me com seu olhar. Você pode me matar em nome do ódio, mas ainda assim, com o ar eu vou me levantar. Minha sensualidade incomoda? Será que você se pergunta por que eu danço como eu tivesse um diamante, onde as conchas se juntam? Da favela, da humilhação imposta pela cor, eu me levanto. De um passado enraizado na dor, eu me levanto.
Sou um oceano negro profundo na fé, crescendo e expandido como a maré, deixando para trás noite de terror, atrocidade. Eu me levanto em direção a um novo dia, de intensidade, caridade. Eu me levanto, trazendo comigo o dom dos meus antepassados, e carrego o sonho e a esperança do homem escravizado. Eu assim me levanto, eu me levanto, eu me levanto. Maya Angelou, né? Falando que como que a gente, né, tem que estar se levantando todos os dias como pessoas negras e não negras nessa luta antirracista nesse país. Pode passar, ai, Raquel. E qual que é o papel da supervisão nessa luta antirracista, né? Muitas pessoas me questionaram, por que tu fala educação antirracista? E eu me questionei muito, eu falei, não é luta. Porque se todo dia a gente passa racismo, se todo dia nossas crianças, né, desde que nascem e vão para o dia 1, né, no primeiro toque, né, até já compartilhei uma pesquisa que as crianças que passam mais racismo de 0 a 3 anos, né, 54% da pesquisa, depois você vai mandar para a Raquel para compartilhar no grupo, que passa o racismo. Então, como que a supervisão faz essa orientação desse trabalho com os profissionais? Então, né, eu vou trazer a Pretolina, ela que é a retadora da lei, né, que aí eu falo com quem são as pessoas, né, quem são os seus que te acompanham na tua formação como supervisor escolar, né? Então, pensando na supervisão no campo de atuação profissional, que recebeu o papel estratégico na articulação de políticas públicas educacionais e o trabalho pedagógico das unidades escolares, no interior da escola. Essa mediação é complementação pela ação do coordenador pedagógico. Muitos lugares não existe a supervisão escolar mais, tem a coordenação pedagógica, quando, né, muda ali a formação do supervisor. Então, acompanha o processo de ensino e aprendizagem, a formação continuada de professores, a construção coletiva do PPB e com a promoção da resolução de 2004, que são as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais, para a organização do sistema de ensino comparado a práticas pedagógicas para o enfrentamento ao racismo e a valorização da história e a cultura afro-brasileira e africana, aquecer e comparar nas novas pedagógicas. Então, lá em 2004, a lei foi em 2003, a diretriz foi em 2004, né? Então, a gente está incorporando nossas práticas diárias como supervisor escolar, então foi esse intencionamento que eu trago na minha pesquisa. Pode passar. Né? Então, como que tu chega no teu território? Seja escola, NEIM, creche, que histórias e vivências tu enxerga nesse espaço? O que você escuta nesse espaço? De forma que tu faz suas análises, interage as suas práticas pedagógicas e fundamento? Quem são essas crianças, jovens, né, adolescentes que tu atende? Qual é esse teu olhar? Está acontecendo lá. Mas se você está olhando, está escutando, está percebendo essas relações estabelecidas, até entre os profissionais, quando tem a lei das cotas para os profissionais, né, na Prefeitura de Florianópolis tem a lei de cotas, o Estado está lutando para isso, né? Como que tu acolhe todo esse movimento, profissionais, crianças e adolescentes? Pode passar. Né? E remobrando a minha história. Então, eu trago toda a minha história. Eu sou uma criança de creche que eu falo que roubaram um mês meu, porque eu entro com 86 dias na creche, porque a minha mãe era de creche, minha mãe trabalhava na creche. Como a minha mãe saiu um mês antes, porque ela estava muito mal na minha gestação, né, na gestação dela, que eu estava na barriga dela, eu tenho que retornar para a creche com 86 dias, né? Então, aqui é uma foto minha falando, e por isso que eu falo, eu sou da creche, estou na creche, é o lugar que eu me sinto mais, o meu lugar lá naquele espaço. Né? Então, a gente tem que pensar que o espaço que a gente escolheu e o espaço que a gente se constitui nesse espaço. Pode passar. Né? E aí, na minha pesquisa, eu vou falar não do ERER, mas do EARER, que é a educação das relações, a educação antirracista para as relações raciais. E aí eu vou trazer o Lima aqui, falando que se a gente está trabalhando 30 anos, Florianópolis quase 30 anos, né, que a lei é de 96. A lei federal é de 2003. Se a gente resolveu esse problema, a gente está alguma coisa, a gente está errando. Então, a gente não tem que trabalhar só a educação das relações étnico-raciais. A gente tem que trabalhar a educação antirracista para as relações étnico-raciais. E aqui eu vou explicar por que a gente vai ter que trabalhar dessa maneira, né? A gente já for problematizando isso na minha pesquisa. É uma escolha política utilizada em noção EARER, e na educação das relações raciais, o ERER. Porque entendo que desde a primeira criança negra nesse país, sentou em um banco escolar, passa a assistir uma aula ministrada por uma professora branca,
nesse momento se iniciou um tipo de educação das relações raciais que desventura em muitas instituições de ensino público e privado nesse país, e que está a serviço de uma manutenção branca da colonialidade do poder. A educação das relações raciais já existe há séculos, e ela é, por origem, uma educação construída ou por ensinada legitimada pelo racismo, uma sociedade estrutural, estruturalmente racista. O racismo estará em todos os lugares, exclusivo, sobretudo, no espaço da educação. Sim, o racismo está em todos os lugares operando, não apenas no nível individual, como no caso de uma pessoa branca que agride ou agride uma pessoa negra, mas de forma estrutural, estruturante nas relações de política, econômica e, sobretudo, no poder. Né? Então, eu vou trazendo isso para a pesquisa, né? Porque as relações étnico-raciais sempre esteve estabelecidas no nosso país, né? Desde a primeira pessoa que trouxe para cá, que foi escravizada nesse país, né? Ou quando se chegaram esses povos de 500 anos, né? Os povos originários foram escravizados, né? E a gente estava lutando por uma educação antirracista e relações raciais, étnico-raciais. Pode passar, Raquel. Eu tenho problema com a dicção, se alguém não entender que eu tenho processamento auditivo, aí eu posso estar repetindo, tá? E aí a questão central da minha pesquisa é de que modo a luta antirracista está sendo desenvolvida no trabalho da supervisora e do supervisor escolar nos processos educativos pedagógicos. E o tempo todo eu coloco supervisor e supervisor de proposital, né? Porque a gente é a maioria das mulheres, então vai colocar esse lugar de igualdade, né? Porque quando a gente fala da luta antirracista, a gente já está pensando nos direitos iguais. E aí a gente coloca também essa questão da mulher, como a gente é a maioria nesse lugar, então está se colocando como orientação, meninos e meninas, na avaliação, então o tempo todo vocês vão estar o tempo todo escutando supervisores, estão trabalhando os dois gêneros, porque a gente vai comprando outras brigas também, quando a gente pensa em igualdade de direitos. E aí eu vou trazendo as fotos das pessoas que me ajudaram na escrita, porque quando a gente trabalha com a luta antirracista, com o ERER, a gente tem que ver quem são essas pessoas, da visibilidade dessas pessoas, e a Nilma Lima foi uma pessoa que percorreu toda a minha pesquisa, me auxiliou na pesquisa. Quem são essas pessoas? Tem muitas pessoas que a gente usa, que a gente trabalha, mas a gente não consegue visualizar os rostos, né? E quando a gente pensa, qual que é o trabalho do supervisor? É também apresentar essas pessoas para os nossos professores, profissionais, famílias, né, para quem a gente está formação. E meu objetivo geral é compreender que modo a Lei 10.639 e a Lei 11.640 se manifestam ao trabalho pedagógico da supervisora e do supervisor, diferenciado ou não na prática educativa, concernentes às questões étnico-raciais no contexto da educação infantil. Pode passar. E aí eu trago as questões específicas da minha pesquisa, que o tempo todo foi me tensionando a minha pesquisa, me motivando para mim e a minha pesquisa. Quem são esses supervisores e supervisoras escolares da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis para a educação infantil? Que o meu recorte é a educação infantil. De que modo a lei 10.639 e 11.645 influenciam a constituição da supervisora e do supervisor da educação infantil e como são apropriados nas práticas da orientação pedagógica e do planejamento. Porque a gente não pode pensar que a gente está numa educação e a educação está aqui e a lei está aqui, né? O tempo todo as leis estão aparecendo no nosso trabalho, né? E relações educativas pedagógicas são realizadas pelas supervisoras e pelos supervisores escolares para garantir a aplicabilidade dessas leis, né? Quais são os principais desafios enfrentados pelas supervisoras e supervisores escolares na educação infantil para promover práticas antirracistas na unidade educativa? Pode passar. E aí a gente vai usar, né, o grande Paulo Freire, que acho que é... Nesse sentido, é preciso reconhecer que todo ato pedagógico é um ato político, né? Tu pode até negar, mas ele é um ato político. Assim, o exercício da supervisão ou da coordenação pedagógica não pode se reduzir a uma função de executor de políticas, mas existe uma postura crítica, um compromisso ético de atuação transformadora. Em última instância, embora os termos supervisão escolar e coordenação pedagógica possam significar o mesmo ou em certos contextos as funções, sua distinção revela muito mais sobre a organização política do sistema de ensino do que sobre as diferenças essenciais entre práticas pedagógicas. Aí aqui é um atento meu,
uma supervisão escolar não apenas para supervisionar práticas pedagógicas, mas para orientar na formação continuada das e dos profissionais docentes, na observação de registro, planejamento, replanejamento, avaliação com os profissionais e nas políticas educacionais que atuam nesse espaço. Né? Então, o tempo todo que a gente está falando sobre planejamento, avaliação, registro, como que o ERE está entrando ali? Como as relações são estabelecidas ali? Então, se o seu racismo através dessas relações de poder, como que a gente repensa e faz esse tipo de orientações? Pode passar. E aí, eu dividi a minha pesquisa em 4 eixos e categorias: perfil, as leis, as práticas pedagógicas e desafios. Pode estar passando. E aí, quem fez eu pensar esse papel da supervisão escolar, né? Quem que é a referência para a supervisor escolar? E é o tipo de referência teórica, realmente. Né? A Rebeca traz muito bem a pesquisa. Vou chegar hoje e vou seguir o que fizeram comigo lá na educação infantil. Não, quem que é a tua referência? Quem que é a tua Bíblia? Né? Eu brinco com as minhas professoras. Né? Eu falo que o nosso currículo é a nossa Bíblia lá na creche. Mas quem que é a tua Bíblia da supervisão escolar? Né? Quem é a tua referência? A minha referência que eu trago aqui para pensar a supervisão escolar é a Mari Rangel, 2011, tem vários livros, e a Lucimar Rosa, que deu um livro sobre a coordenação pedagógica, que é uma mulher negra, que vai falar sobre a coordenação pedagógica, pensando na formação do ERER, né? Ela é de Curitiba, então, assim, depois, esse livro aqui, ó, não sei se vocês vão conseguir ver, conseguem? Né? Então, ela vai trazer, que tem, né? Então, ela vai trazer, né, pensando como que é essa coordenação pedagógica, pensando nas políticas das relações raciais. E a Maria Rangel, eu conheço ela na minha graduação, lá em 2000, e eu trago ela para a minha vida. É um livro que eu uso ele na minha prática e eu usei ele na minha escrita também, que para mim é uma referência minha. Então, assim, eu trago para vocês quem são as referências de vocês. Vocês têm que ter uma referência de autor, né? Quando a gente fala que a gente é supervisor escolar, quem são nossas referências? Se você é da educação infantil, quem é a tua referência? Né? Quem te leva a pensar e repensar quando me perdi, para quem me leva para o meu eixo? Pode passar. E aí, quando a gente faz esse mapeamento, quem são os supervisores da educação infantil? Mesmo sabendo que tem 106 pessoas, eu consigo 38, eu aplico o questionário, deu 38 pessoas respondem. Isso também é um dado, né? Mesmo com dificuldade, sei o quê, eu faço um vídeo apresentando para chegar mais perto, né? Que eu faço, se as pessoas vão se expor a participar desse questionário, também vou me expor falando sobre isso, né? Faço um texto, faço 3 tentativas vou na primeira reunião de formação dos supervisores, me apresento, falo da pesquisa, mando um vídeo, faço 3 convites para apresentar a pesquisa e consigo 38% de respostas, né? E das 38% de respostas, foram 31 mulheres cisgêneros, 5 homens cisgêneros, um gênero fluido, um prefiro não identificar. Eu coloco vários tipos de gênero, né? Que o tempo todo da minha pesquisa eu tento ver outras formas de pensar as pessoas, né? Pensar que gêneros elas são, que perfis elas são, por isso que eu coloco o perfil cigano ali. Quando eu penso a pesquisa de uma forma provocativa, para as pessoas pensarem também como que elas são, como que elas se constituem nesse processo, né? E aí, também, quantas pessoas como que é o perfil étnico-racial dessas pessoas? 36 pessoas se colocam, que se consideram branca, e 2 pessoas parda. E quando eu olho para esse meu grupo, né, que eu vejo que tem pessoas negras nesse grupo, né, mas ou elas não se consideram negras, ou muitas não responderam, né, então uma pulguinha que ficou na minha cabeça, né, será que isso é uma coisa colorida para não ser trabalhada? Não tem esse letramento racial? Pessoas negras não são obrigatórias ter letramento racial, que todo mundo acha que todo negro tem letramento racial. Não. Todos têm que ser a luta do letramento racial. Pessoas brancas e negras. Né? Mas foram coisas que ficou aqui na minha pulguinha, que eu não consegui colocar na minha cabeça. Mas mesmo eu voltando agora para a escola, eu olho, tem tantas pessoas mais negras que no meu começo, porque não responderam, né? Mas foram questões que a gente traz sempre para pensar. Pode passar. Né? Então, a faixa etária dessas pessoas também, porque a gente pensa quem são essas pessoas. Então, 6 pessoas têm de 25 a 35 anos, de 36 a 44 anos são 13 pessoas.
De 45 a 55 anos, são 16 pessoas, então são pessoas que já têm uma vivência maior, tanto na prática de escola ou de vivências de vidas, e 3 pessoas têm mais de 60 anos. E aí também eu queria saber, quando a gente pensa também de acolher as pessoas, até onde estão as pessoas, né? Que eu penso muito nesse acolhimento das pessoas. A gente pensa pessoas que estão de fora, estou falando da realidade de Florianópolis, como que a gente acolhe as pessoas? Quais são as discussões que nos acolhem, que nos olham? Então, uma pessoa era do norte, uma pessoa do centro-oeste, eu sou do centro-oeste, por exemplo, né? 3 pessoas do sudeste, 33 pessoas do sul, né? Então, eu achava que tinha pessoas mais do nordeste, do centro-oeste, não, 33 pessoas são do sul, a maioria dos que participaram da pesquisa, pode passar. E aí, a pesquisa, de quais universidades eles são? E, né, qual a formação desses profissionais que chegam, né, na coisa? E a maioria deles é da Universidade Federal e da UDESC, que é uma coisa que me chamou, que assim, às vezes, será que são da distante, não são, tal? Não, a maioria são de universidades públicas, os supervisores da educação infantil de Florianópolis. Então, também, se estão com alguma dificuldade na parte de formação, é desses lugares que estão vindo, então as pessoas têm que olhar para essas universidades, da formação deles. Pode passar. Né? Aí eu pergunto também se tiver acesso na formação inicial às questões do ERE. 52% falaram que tiveram acesso e 47% falaram que não. Se vieram de uma formação de escola pública, federal e estadual, não tiver acesso, eu penso que as universidades têm que pensar nessa formação que a lei tem. Mais de 20 anos a lei federal, e a lei, o ano que vem faz 30 anos a lei municipal, né? E aí quando eu pergunto sobre a formação, né, quem tem especialização, mestrado, doutorado, a gente vê que o grupo de supervisores da educação infantil é um grupo altamente qualificado, porque 63% tem especialização, 26% tem mestrado e 10% tem doutorado. Então, são pessoas altamente qualificados, mas mesmo essa qualificação que chega lá na pós-graduação, e a lei federal é desde a educação infantil à pós-graduação, muitas vezes não tem essa formação em ERER. Né? Uma das questões, quando eu chego na UFSC, eu questiono na metodologia, não tem nenhum texto sobre ERER, sobre metodologia. Né? Porque outras pessoas negras, os textos do ERER não é só na aula sobre relações étnico-raciais, tem que passar pela literatura, na metodologias, na prática de ensino, tem muitos autores, né? Então, repensar nessa forma, né? Quando eu converso com a minha professora já muda o currículo dela, né? Então, a gente faz esse tensionamento, mas aonde que a gente acha, porque a professora Marcia, quem conhece, é uma querida, maravilhosa, né? Então, são essas formas de pensar onde tu tensiona em todos os lugares. Pode passar. E o tempo de permanência, né? Então, a gente vai trazer Rupert para pensar esse tempo de permanência, né? Como que a gente se constitui como supervisor escolar, né? Então, aí a gente vai trazer a fase inicial, né? A sobrevivência de 0 a 3 anos. Então, 47% que estão nessa sobrevivência, que é o estágio preparatório, né? Está constituindo como supervisor, a partir do terceiro ano, que vai ser realmente supervisor, que vai ter conversado, porque ter um diploma é uma coisa, ser supervisor é outra coisa, está na base do chão, ter vivido com formação, PPP, né, fazer todo aquele movimento. Então, a parte de sobrevivência, 47% de 0 a 3 anos está nessa fase. A de estabilidade, que já percorreu, que já viu seu papel, que já se constituiu, que já mais ou menos quer construir sua identidade como supervisor, são 18%. E quem está na parte de diversidade, que está criando outra experiência, reconstruindo a sua fase, são 31%, que são 12 pessoas, e na fase da estabilidade, né, que já está indo para a aposentadoria, procurando outros, são 2%. Pode passar. Né? E aí, na minha pergunta, eu trago 2 perguntas na minha pesquisa. Você acredita que a lei, né,
que a lei pode... Você acredita que a lei tem conhecimento sobre as leis federais, sobre a certificação? Você conhece a lei ou você não conhece a lei? 94% conhece a lei, 5% não conhece a lei. E aí eu trago a outra pergunta. Você acha que tem possibilidade da instituição escolar contribuir com práticas educativas pedagógicas aliadas às leis para fazer a mudança, né? A lei fazer a mudança das práticas pedagógicas? E aí, 100% concordo com isso. Aí eu estranhei que 5% fala que não conhece a lei, né? Mas 100% concordo que os supervisores, aliados com práticas pedagógicas, aliadas às leis, pode fazer mudança no chão da escola. Né? Então, assim, são coisas assim, eu conheço a lei sim, mas será que eu quero fazer? Né? Então, isso é um chamamento aqui para a pesquisa. Pode passar. E aqui eu pergunto aqui, que é a perguntas abertas, né? Como que a gente pode fazer isso no chão da escola, combater isso? Né? O que a gente pode fazer isso lá no chão da unidade de educação infantil? Aí aqui foi várias respostas, né? A formação continuada foram 28 respostas, 11%. Formação de espaço e escuta de combate ao preconceito, né? 4%. Realizar encontros formativos na unidade, né? Por aqui 5%. Formação de autoformação de leituras materiais teóricos também apareceu. Proposição de vivências culturais, quilombos, indígenas, 4%. Assessorias diretas com os docentes, também 6%. Ações que falam da inclusão da ERE no espaço da unidade educativa. A articulação da temática não cotidiana escolar. Mediação e discussão com a família e a comunidade, 6%. Fomento do uso de materiais didáticos e literários. Orientação e documentação da rede da matriz de ERECs. Eu não estou com a matriz aqui, está lá na sala. Aqui a matriz. Nós temos uma matriz, a Prefeitura de Florianópolis, né? Uma das coisas que a gente traz, mesmo se a gente ter a matriz, mas essa matriz tinha que estar junto com o nosso currículo, não podia estar separado. A matriz trabalha desde a educação infantil até o EJA. Se a gente quer um eixo estudante-estudador, esse material tem que estar lá junto com o nosso currículo. Quando a gente separa muitos em caixinhas, muita gente vai falar que não trabalha o livro, não conhece o livro, deixa o livro como uma coisa a menos, né? Então, é muito importante que esse material estivesse junto com o nosso currículo, não separado, porque se ele é um eixo estudante-estudador, ele perpassa o ERE por todo o currículo, por todos os NAPs que a gente fala, que são as linguagens, então não deveria estar separado. Então, foi uma das conclusões que a gente teve, né? Então, fomento do uso de materiais didáticos, acompanhamento de planejamento docente, revisão do PP, 8%. Então, tem várias, como foi aberto, tem várias respostas aqui, como a gente fomentar essa prática da supervisão na luta antirracista dentro da unidade educativa. Pode passar. Então, as práticas educacionais desenvolvidas pela supervisora e pelos professores na promoção da educação antirracistas, né? A educação infantil tem que ser pensada como território de formação e espaço estratégico de promover valores de dignidade, respeito e diversidade. A prática pedagógica crítica é humanitária orientadora pelos direitos humanos e pela equidade racial, que contribui para a construção de idade positiva das infâncias. Valorização da cultura afro-brasileira e indígena, reconhecimento da história de saberes marginalizados, superação de silenciamento e preconceitos historicamente naturalizados, né? E uma pessoa acredita que esse trabalho também, ela acredita que esse trabalho não possa acontecer, né? Então, esse gráfico aqui, né? A prática educacional de pedagógica pelos professores que na promoção da luta racista, ela falou, não acredita que esse trabalho crie resultados dentro da unidade. Pode passar. E aí, aqui eu trago a pesquisa junto com a minha atuação na unidade também, né? Como que a Raquel falou que era um bate-papo, né, de pensar como tem várias pessoas aqui que também. Então, como que a gente faz lá no chão da escola? Então, aqui em 2023, a gente fez uma formação lá no meu NEI, então a gente trouxe vários formadores. Tem muita gente com formação na UFSC, tem muita gente com formação na UDESC, tem muita gente que trabalha sobre isso. A gente traz essa formação, faz grupo de estudo, pode estar passando, Raquel. Né? Então, a gente formou um grupo de formação lá do meu NEI, pode estar passando.
né? E as práticas pedagógicas da supervisão escolar pode acontecer assim, a gente fez bem intencionado, teoricamente, vai ver o racismo e descobrir o que é o racismo. A gente fica muito na ideia do racismo, naquele que o xinga, mas o que é o racismo silenciado, aquela criança que não é limpada o nariz, a criança negra que cai e a pessoa fala assim, pode levantar que já passou, e aquela criança branca que caiu, e aí a gente pega no colo, ai, coitadinho, coitadinho. Então, esses cuidados, né, ou uma coisa muito assim na sala, aquela criança loira de cabelo azul, coisa, ai, que linda que você é, ai, como tá linda hoje, todo dia eu entro e falo para aquela criança que é linda. Isso é uma forma de racismo, porque aquela outra que nunca vai escutar linda, como ela vai se sentir? Então, né, os apelidos, né? Então, tudo isso tem que ser debatido e problematizado dentro dos grupos de estudos pequenos. E aí vão começar a revelar as ações que muitas pessoas fazem e nem percebem. Né? Então, isso é importante a gente problematizar. Tem um livro do Colo, se eu acho aqui dos meus livros. Eu não separei livros aqui. Quem for da educação infantil, gente, é fundamental. Opa, desculpa um pouquinho. Esse livro aqui, Democratização do Colo, que, assim, a favor da educação infantil, olha, é maravilhoso você estar trabalhando, porque as mães vão falar todo esse que fala, não é nada do não colo, né? E eu amo muito a Nilma, né? Então, é esses dois livros aqui, né? Infâncias Negras, Vivência e Lutas na Vida Justa, e esse aqui, que para mim é o básico, que assim, todo mundo tem que ler, que é o Movimento Negro Educador, que assim, quem quer pensar na luta antirracista, pensar, para mim, são livros muito, né? E aí, pensar em práticas pedagógicas da supervisão escolar associada à implementação da matriz curricular da educação das redes raciais, que é o livro da nossa rede, né? A base de orientação e observação de planejamentos utiliza esse material? 68% falou que utiliza. Utiliza nas relações com a criança, profissionais, familiares, comunidade? 60% falou que utiliza. Base a orientação quando perceba a necessidade. Então, 55% usa só como uma base quando percebe que tem necessidade. A base como orientação para planejamento regularmente, 44% usa. Não utiliza como orientação para conversar, orientar os profissionais de planejamento, 5%. Tem um livro para trabalhar, para orientar as propostas, e 5% não utiliza e nem apresenta. E acredito isso, que às vezes, quando eu chego na unidade e apresento o livro, muita gente fala assim, Gisela, eu não conhecia esse livro. Eu falei, mas você trabalhou na rede? Eu trabalhei. Eu falei, como você não conhece esse livro? Né? Que uma das minhas práticas é apresentar todos os livros da rede, quando a gente chega no primeiro dia de planejamento. Né? Então, é uma coisa assim, que a gente ainda percebe, né, que nem os livros são apresentados. Quando eu não apresento, eu estou trabalhando em relações raciais, mas a favor do racismo. Então, deixar bem claro isso. Eu não trabalho. Não, eu trabalho, mas com outro objetivo. Pode passar. Os desafios enfrentados pelos supervisores e supervisores escolares da educação infantil. E aí, a qualidade na formação e desconhecimento da profissão sobre o EARER, né, sobre a educação de racismo. Então, assim, a gente tem informação desde 96, mas questionamento sobre essa qualidade, né, porque às vezes a gente vem, quando eu fui trabalhar na formação da minha unidade, eu quis trabalhar muito sobre o que é racismo, os tipos de racismo, como a gente percebe o racismo, fazer discussão sobre isso. Porque, assim, contar uma história, uma história, sei lá, assim, uma literatura aqui que eu tenho de educação, né? Assim, esse aqui é o mundo de coisa. Uma história, o mundo de olhar. É só contar uma história? É uma babá que conta história. Mas se a intencionalidade que eu tiver com essa história vai te pensar se trabalho ERER ou não. As relações que eu vejo ali de racismo, da criança que não quer pegar a mão, do cuidado, do respeito, de potencializar valorização que a criança vai trabalhar com o trabalho ERER, não. Eu trouxe uma brincadeira da amarelinha africana. Estou trabalhando ERER? Se eu não falar para ela o que é trabalhar essa valorização dessa cultura, eu não estou trabalhando ERER. Estou trazendo só para o planejamento que a professora quer. Então, ter esse olhar sensível sobre o que é trabalhar ERER. Realmente estou trabalhando a valorização, que seja sempre valorizado, que aquela criança desde que sempre valorizado, que entenda o que é o racismo, que previne esse racismo, dialogue esse processo, está fazendo isso? Então, né, resistências individuais e institucionais. Né, que muitas vezes, em muitas formações, eu ficava assim, o diretor, a supervisora, quando eu trago esse material, não quer que eu trabalhe. Né?
Então, são institucionais. Ou individuais, mesmo que aquele profissional, não vou trabalhar isso, porque é de macumba, eu não gosto, eu não conheço, não estou preparado. 30 anos, 20 anos, começa, a gente depois melhora. Né? Dificuldade de transferir a matemática do currículo. Né? Tá chegando novembro aí, eu não vou trabalhar só em novembro, né? Vou trabalhar de fevereiro a dezembro, se for de janeiro a janeiro, ele é transversal. O racismo não acontece só em novembro, né? Carente de materiais didáticos e de referenciais teóricos, né? Então, por isso que quando for trabalhar isso na unidade, tu vai trazer as referências para os teus profissionais. Quem são os livros? Quais são as histórias que a gente conta? Quais são as histórias que a gente não conta mais? Por que não conta mais? Tem muita formação. Esse governo tem uma política enorme de formação de profissionais. Perguntar, né? Assim, a menina plástica bonita de fita é um trabalho que a gente não conta mais, né? Vamos pesquisar por quê, né? Ninguém vai tomar café e sair pretinha, né? Não vai existir isso, né? Então, pensar nessa realidade, né? Então, né? Olhar os livros, sabe? Porque como tem uma lei, tem um dinheiro, tem livros que têm pessoas pintadas de negras e são extremamente racistas, né? Então, pensar nessas coisas. Falta acompanhamento sistemático de planejamento, desconhecimento da reprodução de estereótipo, que é esse cuidado, e o cargo de trabalho tem muitas atribuições. Foi que a Rebeca trouxe, né, que o cargo da supervisão, principalmente da educação infantil, a gente tem muitas demandas, mas não é por isso que a gente vai fazer. A gente tem que fazer. Se a gente coloca isso na prática, a gente fica. É igual a gente falar sobre brincadeira, né? É só começar a colocar na prática, né? A gente vai começar a perceber, e se a gente começar a estudar? Pode passar, Raquel. Considerações para continuidade de conversa, né? Pensar nesse perfil desses supervisores, né? Então, assim, a baixa felicidade de pessoas negras, né? Então, assim, como é difícil de pessoas chegar nesses lugares, né? Então, hoje tem cota, muita gente discute sobre isso. Quando eu cheguei, eu lembro, assim, quando eu passei para supervisor, era eu e mais uma supervisora negra, né? Hoje tem bem mais. Então, assim, quando veio a cota para rede municipal de Florianópolis, modificou bastante essas características e as famílias fez esse processo, evidenciar as barreiras estruturais à equidade racial e à gestão educacional, relacionar o debate sobre acesso permanente de pessoas negras em cargos públicos e instantes dessas histórias. Né? Quando a gente está nesses lugares, quando a gente programa isso, quando a gente coloca, é diferente, né? Eu lembro como teve a cota para os profissionais, muitos profissionais me procuravam, pediam ajuda, tipo assim, algumas falas, até na mesa do café, que assim, até o vigia veio questionar, sabe? Então, vocês estão acolhendo essas pessoas, como vocês acolhem essas pessoas como professor escolar, né? Porque não é só acolher as crianças, como acolhe as famílias quando tem a matrícula, né? Nós temos umas crianças haitianas, né? Como as famílias são acolhidas nesse período de matrícula, né? Se venezuelana. Gente, às vezes trata, olha, quando a gente levanta a voz para explicar, ninguém é surdo. Ter o olhar mais atento a essas relações. Por que você levanta tanta voz para eles? Eles não entendem, Giselda. Eles não entendem, estão assustados contigo. Predominância da formação do lato senso, pouca ênfase nas temáticas étnico-raciais, formação continuada evoluiu, mas ainda não atende plenamente a demanda para a implementação consistente da educação antirracista das relações raciais. Relações educativas pedagógicas, aplicação da lei é de forma pontual, não é de forma ainda estudante-tirador, de forma, né, que seja transversal. Persistência e enfrentamento dessa resistência, então a gente tem que estar tendo essa persistência. Falta de acompanhamento sistemático de planejamento, reprodução do estereótipo e desconhecimento teórico, sobrecarga do trabalho da segurança escolar. E pensando na rede municipal de Florianópolis, leis em vigor há mais de 2 décadas, efetivação das diretrizes curriculares nacionais para a ideia, vontade política, formação docente qualificada, gestão escolar comprometida. Acho que pode passar, Raquel, acho que eu estou já chegando no final. Aqui, a gente pensa em princípios, né, que a gente fez um texto pensando nos princípios de como está fazendo lá no chão da escola. Eu acho que vai ficar muito grande, acho que eu já falei demais, né, talvez na próxima conversa, que aqui eu trago de princípios, como que a gente fez lá na unidade, né, e a gente fez todo um texto pensando sobre o princípio lá na tua unidade, né, a gente fez todo. Só queria passar a parte das famílias, passa um pouquinho. Não, das famílias, acho que passa.
E aí, esse é um texto que a gente faz a formação que a gente colocou no nosso PPP, que tem que ser trabalhado, e a gente coloca aqui nas relações com as famílias. As relações com as famílias, mulheres testadas, que são componentes importantes no processo de educar das relações heterorraciais. Aflorando as experiências e vivências dos conhecimentos trazidos pela família, em conversas formais, informais, pesquisas, entrevistas, momentos de compreensões, trocas de saberes com os mais velhos, possibilitar a convivência ancorada a respeito da diversidade. Com base na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, a proteção das crianças está relacionada ao reconhecimento da formação das diferentes de gênero, religião, cultural e principalmente arte racial, carente o respeito da diversidade da família, suas crenças populares, as religiões constituem uma forma de expressão profundamente relacionada à experiência social que o grupo que pratica com o contexto das relações sociais, política e econômica. Por exemplo, algumas vezes percebemos crianças com símbolos no pescoço, guia, colar ambar, pulseirinhas, né? Então, isso muitas vezes a gente dá risada, a gente critica, fala que é da macumba, tudo isso é racismo. Então, né, se a criança chega lá com um colarzinho de lá, né, a gente fez toda uma conversa, né, que a gente, pra gente sair de vermelho quando a gente ia lá para maternidade, quando os pais tinham a gente e tal. A escola continua laica, e a escola é laica. Mas se a família tem uma crendice, eu tenho que respeitar essa crendice. Se é evangélica, beleza. Se é católica, beleza. Agora, se é na de religião, de matriz africana, a gente tem todo um racismo sobre isso, racismo religioso. Então, o olhar que eu faço da pulseirinha, do colar que diz, cuidado, isso aqui, é um direito? Eu não posso negar essa criança. Se a criança vai com cordão lá, com a crucifixo que a mãe deu, da igreja católica, ok, se ela vai colar lá da religião de matriz africana, todo mundo dá risada. Então, são esses pequenos detalhes, que não são pequenos, que são muitos, que isso é racismo, que é construído todo dia na escola, que vai acontecendo e ampliando mais. Então, se a gente vai, o texto nosso, outros textos do PPP nosso também, para mostrar algumas dicas, só que vai ficar grande demais, mas se a gente pensar qual que é o princípio educativo, né, Tayarer, da educação antirracista, que tudo se envolve na tua prática educativa. Obrigado, Raquel. Espero ter contribuído. Sem dúvida, né, Gi? Que maravilhoso. Acho que tu faz aí uma fala e aí tem algumas reflexões também. Acho que a gente pode passar se alguém tiver, né, alguma questão para a Gi ou para a Rebeca. Mas a gente está chegando em novembro e as pessoas associam a novembro, né? Como se a gente fosse trabalhar, então, agora em novembro e está tudo resolvido. Quando, na verdade, a gente sabe que a gente tem que trabalhar o ano inteiro e a lei é antiga, né? Isso é o que mais faz a gente refletir. Florianópolis, mais de 30 anos que a gente tem a legislação, né? Desde 2003, né? Mais de 20 anos aí nacional, e a gente ainda não vê um trabalho consistente. A gente sabe que ainda tem muito a melhorar. E eu gostei da tua fala falando, do jeito que tu falou, né? Primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Então, a gente precisa, né, trazer para dentro da escola, das reuniões, né, do planejamento, de que maneira a gente vai trabalhar, e trazer, eu gosto também da prática ERAER, né, dessa prática antirracista, né, então a gente precisa ser antirracista, né, a gente precisa ter essas práticas, né. Gente, eu quero agradecer imensamente de novo a Rebeca e a Gi por terem topado participar com a gente. Como é importante a gente ter supervisoras falando, né, para supervisores, para supervisoras. E estão convidadas também a participar do grupo, está sempre aqui com a gente, né, os encontros que acontecem, a gente coloca, socializa, para que a gente possa trocar e ajudar nesse processo, viu?